Olá, queridos, bom dia, tudo bem? Bom, primeiramente peço desculpas para vocês. Semana passada eu não disponibilizei a aula, né? Embora eu tenha disponibilizado um vídeo, né? Mas eu não disponibilizei uma aula. Se vocês fizerem questão e se vocês acharam que o vídeo que eu disponibilizei na semana passada ficou de difícil compreensão, que eu acho difícil, né? Muitas vezes eu acho que os outros professores explicam melhor do que eu, mas enfim. Se vocês ainda preferirem que eu grave uma aula para vocês, fiquem à vontade para me pedir. Também fiquem à vontade para pedir explicações, se eventualmente vocês estão precisando de ajuda em algum pedido, tá certo? Em algum exercício, perdão, específico, tá bom? E eu estou à disposição de vocês hoje, no dia 25 de agosto. Vocês perceberem aqui no meu relógio, eu estou gravando agora de madrugada, porque, enfim, eu estou o dia inteiro trabalhando e professor é assim mesmo. Ele vai tentando dar conta de tudo que é possível, com o melhor que ele tem, enfim, e assim ele vai seguindo, né? Então estou aqui tentando gravar essa aulinha para vocês, estou gravando essa aulinha para vocês, para a gente tratar então da questão da agropecuária nos países emergentes da América Latina, né? Que são México, Argentina e Brasil, tá certo? É um elemento que aproxima esses países, né? É a economia. Embora sejam países muito diferentes, né? Em termos culturais, em termos históricos, né? Vários elementos, em vários elementos eles se tocam, né? A questão colonial, eles foram colônias, né, no passado, de países ibéricos, né? Em alguns aspectos, em termos culturais e históricos, eles até têm similaridades, exatamente por isso, por terem sido colônia. E na questão econômica, eles também têm muitas similaridades, né? Sobretudo porque são países que, em termos tecnológicos, em termos industriais, não estão muito na vanguarda, não. Muito pelo contrário, são países como vocês puderam perceber em aulas anteriores, são países que se industrializaram muito tardiamente, né? Então eles se atrasaram muito na corrida industrial em relação às potências europeias, né? Eu me refiro sobretudo à França, à Inglaterra, né? E outras potências industriais, imperialistas da Europa, que começaram a sua industrialização ainda no século XIX, né? No caso da Inglaterra até antes, né? No final do século XVIII, né? E esses países vão se industrializar só a partir do século XX, né? A partir da quinta década do século XX, tá certo? Então são países que ainda têm, digamos assim, uma forte dependência do setor primário, né? Da agricultura, pecuária, da mineração. Então, nesses aspectos, né, são países muito próximos, né, e é sobre isso que a gente vai se debruçar hoje, tá certo? Bom, então eu estou aqui com um textinho de vocês, né, o módulo 7. Vou fazer algumas grifagens que eu considerar importantes, tá certo? Bom, México e Argentina, PIB agropecuário. Então, perdão, desculpa, vamos grifar isso, PIB agropecuário. O que isso quer dizer? Provavelmente porque são países que dependem muito ou tem uma grande relevância a questão agropecuária para a sua economia, tá certo? Então, com a criação do NAFTA, que é o Bloco Econômico da América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos e México, em 92, a criação do NAFTA em 92, a economia mexicana apresentou maior crescimento graças aos investimentos estrangeiros e ao aumento das exportações para os Estados Unidos e Canadá. Em 2016, enquanto cerca de 33% do valor do PIB mexicano foi formado pela atividade industrial, indústrias de transformação e extrativa mineral, em que a exploração do petróleo participou na formação desse PIB, a agropecuária participou com 3,6% e os serviços participaram com 63,4%. Tá certo? Então vejam que o México já vem numa modernização da sua economia forte, muito embora não seja adequado a gente relativizar
o papel da agropecuária para esse país. É um país que realmente se industrializou bastante, né, nas últimas décadas, né, se modernizou a sua economia, né, mas é uma economia também muito dependente em relação aos Estados Unidos, tá certo? E para atrair então essas empresas estadunidenses, né, sobretudo as empresas, por exemplo, automobilísticas, que estavam situadas lá no Nordeste dos Estados Unidos, né? Lembro, acho que eu cheguei a comentar com vocês. Eram montadores que estavam situados no Nordeste dos Estados Unidos e que aos poucos, por diversas razões, foram buscando outros lugares, né, que oferecessem vantagens para essas montadoras. Eu falo aqui, por exemplo, do custo da mão de obra. Né? Esse é um elemento importante para as empresas buscarem, né, maior margem de lucro, onde a mão de obra é mais barata, tá certo? E eles encontraram essa mão de obra mais barata, né, com pouca regulação do mercado de trabalho, enfim, eles encontraram tudo isso no México, tá? Então, realmente, o México se modernizou, mas é ainda um país que tem forte dependência, ou se não dependência, mas ainda precisa muito das riquezas, né, produzidas no campo, né, no setor primário, tá certo? Então, ó, na Argentina, a atividade industrial correspondeu a 28% do PIB. A agropecuária participou com 6% e os serviços com 66%. No Brasil, os valores foram respectivamente 23%, né, indústria, 5,3% agropecuária e 71,7% setor de serviços. Tá certo? Vejam bem, esses são são dados de 2016. Tá? Dados de 2016. Atenção aqui, porque sempre quando a gente fala de números, de dados sobre um dado lugar, sobre um dado, enfim, sobre um dado fenômeno, você tem que saber de quando, porque as coisas são, né, sobretudo em ciências sociais, elas são muito dinâmicas, elas mudam o tempo inteiro, tá? Então provavelmente esses números não são exatamente esses hoje, em 2021, tá? Pois bem, continuando a leitura, com 39% do território, como cerca de 39% do território mexicano é ocupado pela pecuária, voltada principalmente para a criação de gado bovino e praticada no centro-norte do país. Os produtos com maior área de cultivo e voltados para o abastecimento do mercado externo são algodão, sisal, café, cana-de-açúcar, né, dentre outros. Para o mercado interno são cultivados milho, batata, trigo, arroz, soja, etc. Após a entrada em vigor do NAFTA, a produção de milho perdeu espaço diante da concorrência estadunidense, né? Vale lembrar que o NAFTA é um bloco que busca, digamos assim, estabelecer uma relação comercial sem grandes intervenções por parte dos estados nacionais. É claro que isso beneficia muito mais os Estados Unidos. Então, as mercadorias, as empresas, né, estadunidenses, elas têm fácil acesso ao mercado mexicano, ao mercado canadense, e em tese as empresas e a mercadoria, né, enfim, as coisas que são feitas dentro do México, em tese elas também têm esse fácil trânsito, fácil acesso ao mercado estadunidense. Em tese, porque os Estados Unidos, eles dizem muito para o outro: abram suas fronteiras, abram o seu mercado, desregulamentem as relações, né, das nossas empresas com o mercado de vocês. E só que aqui, né, o contrário, eles não são exatamente honestos, tá certo? Por exemplo, na questão da agropecuária, eles dizem assim, ó, não é justo o Estado mexicano querer dar competitividade ao produtor rural mexicano, né, seja com isenção de impostos, seja com subsídios, com crédito, né, porque aí é uma concorrência desleal, né? Como é que o produtor americano vai chegar aí e concorrer e tentar baixar o preço para um cara que tem todas essas facilidades por parte do governo mexicano? Não é justo. Não façam isso mais. Então, como eles têm poder, né,
muito poder geopolítico, econômico, eles têm essa influência forte sobre os estados nacionais. Então eles conseguem fazer lobby e tal para que o Estado mexicano, né, abra mão desse tipo de estratégia. Só que eles não fazem isso. Né? Os americanos não abrem mão desse tipo de estratégia. Tá certo? Muitas das vezes por baixo dos panos. Eles fazem isso. Eles subsidiam, né, a produção de laranja, etc. Vários outros gêneros, né, agropecuários de lá. Né? Enquanto dizem para nós não fazermos o mesmo. Né? Nós mexicanos, argentinos, brasileiros, enfim, nós latino-americanos. Tá certo? Então eles produzem, né, e produzem bastante, são grandes produtores rurais também nos Estados Unidos, e fazem questão de proteger o produtor interno, né, mas dizem o contrário para a gente, né, façam, né, o que eu digo, não façam o que eu faço, tá certo? É claro que nós, né, os latino-americanos, os países menos desenvolvidos, né, denunciam esse tipo de hipocrisia, vão para a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, e dizem, olha o que eles fazem uma série de exigências para nós e não seguem essas mesmas exigências, né? E a OMC, né, que é um órgão, digamos assim, mais tentar arbitrar, né, tentar fazer esse meio de campo, né, e deixar as relações mais fluidas, né, de mercado mais fluidas, mais, digamos assim, sem interferência dos estados nacionais. Mas é óbvio que a OMC é um órgão que não vai criar nenhum tipo de inconveniente para os Estados Unidos, porque são o país mais forte do planeta, Terra, tá certo? Então, o que a OMC diz, os Estados Unidos simplesmente dão de ombros, tá certo? Mas enfim, dando continuidade aqui à nossa leitura, né? As transnacionais de alimentos no México, né, é o próximo ponto aqui. Grandes empresas transnacionais de alimentos têm se estabelecido no México. Compram as melhores terras e orientam a produção para atender o mercado externo, principalmente os Estados Unidos. Controlam 90% da produção mexicana de algodão, aqui a atenção é importante, 90% da produção mexicana de algodão, aspargos, morangos, cebolas, hortaliças, entre outros vegetais. Embora as grandes empresas também cultivem produtos nos Estados Unidos, preferem o México, onde podem obter lucros maiores, uma vez que a terra e a mão de obra são mais baratas. Atenção aqui. Ó, deixa eu grifar. Embora as grandes empresas também cultivem esses produtos nos Estados Unidos, preferem o México, onde podem obter lucros maiores, uma vez que a terra e a mão de obra são mais baratas, além da proximidade do mercado consumidor estadunidense. Então veja que as empresas transnacionais, que são empresas cujas sedes estão em países desenvolvidos, muitas das vezes, elas se estabelecem em países onde há pouca regulação, e essa pouca regulação é assim por um motivo, é porque antes esse estado, esse país sofreu uma série de pressões, não só de países, de outros países, não, às vezes da elite do próprio país, né, que tem negócios em outros países, representa às vezes interesses que não são exatamente nacionais, tá certo? Então esses países acabaram cedendo à pressão, né, de agentes internos e externos, né, e desregulam o mercado, né, abrem o mercado, né, abrem para concorrência. Concorrência de quem com quem? Concorrência do produtor interno com o produtor externo. Né? É óbvio que o produtor externo, quer dizer, vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa, vindo, enfim, de países desenvolvidos, é óbvio que ele ganha concorrência com muita facilidade, porque ele tem condições de fazer dumping, por exemplo, ele chega no mercado mexicano, por exemplo, vamos supor, eu quero concorrer com um produtor de laranja mexicano, né? O que eu faço para quebrar o produtor de laranja mexicano e conseguir o mercado todinho só para mim, para ficar sem concorrência? Eu, quando chego lá, eu baixo o preço ao máximo possível, né? O nome disso é dumping. Por quê? Porque o meu concorrente, que não tem o poder econômico que eu tenho, não vai ter condições de baixar tanto o preço, tanto quanto eu. É óbvio que o mercado vai preferir comprar, né, o produto mais barato
e ele aos poucos vai falir, né? E aí eu fico sozinho no mercado, sem concorrência, entendeu? Então a tendência no capitalismo é exatamente essa, é o estabelecimento de verdadeiros monopólios, tá certo? De poucos grupos transnacionais dominarem fatias cada vez maiores do mercado global, tá certo? Porque são empresas que têm alto poder de competitividade, certo? E tem alto poder de penetração, eles têm condições de fazer uma série de investimentos, né, de adotar estratégias agressivas para competirem umas com as outras. São empresas que têm esse poder de ir engolindo os pequenos produtores, tá certo? Então isso aconteceu também no México. O México abriu o mercado, desregulou, né? E as empresas transnacionais aos poucos foram se estabelecendo no México porque encontraram lá mão de obra, terra à vontade, né, e pouca concorrência. No final das contas é essa, pouca concorrência, tá certo? Vocês imaginem, por exemplo, vamos supor que houvesse, se existisse uma empresa brasileira de automóveis querendo se estabelecer nos Estados Unidos, ela seria engolida, né, porque lá tem a GM, tem a Ford, né, tem grandes montadoras lá. E, enfim, então para uma empresa se estabelecer no mercado, ela tem que ter força para competir com as empresas que já estão lá naquele mercado, né? E, bom, para abrir também o mercado interno para as empresas estrangeiras, é preciso antes de mais nada, você conferir se as suas próprias empresas nacionais têm condições de competir com as empresas estrangeiras, né? E, bom, como eu falei agora há pouco, os países desenvolvidos, sobretudo os Estados Unidos, eles têm esse hábito de protegerem as suas empresas, protegerem os seus campeões nacionais, tá certo? Para poder irem ganhando musculatura e pouco a pouco, né, no passar do tempo, terem condições de competirem com os gigantes estrangeiros, né? Eles fizeram isso ao longo da história toda do capitalismo, né? Mas dizem para a gente não fazer o mesmo, tá? Bom, então, dado esse contexto de abertura do mercado, desregulação do mercado, né, as transnacionais encontraram um terreno fértil no México para se estabelecerem lá e irem engolindo os pequenos produtores rurais, tá certo? Então eles já controlam 90% da produção mexicana de algodão, aspargos, morangos, cebolas, hortaliças, entre outros vegetais, né? Eles tiveram condições, eles têm condições, né, de empreenderem grandes investimentos para obterem grandes lavouras de seja lá do que for, certo? Enfim, continuando aqui. A Argentina, né? A agropecuária na Argentina. A agropecuária ocupa posição importante na economia argentina. Cerca de 60% do valor total de suas exportações é constituído por produtos agropecuários. Aqui, ó. 60% do valor total de suas exportações é constituído por produtos agropecuários. Às vezes a gente vê isso aqui, esses números, só 5,3% do PIB brasileiro advém da produção agropecuária, né? No caso do México é só, sei lá, 3%. No caso da Argentina é 3,6%. Bom, vocês imaginem que um país tem uma produção muito diversificada, né? Se uma única atividade, um único setor corresponde, no caso brasileiro, 5,3%, vocês imaginem o volume de riqueza que esse único setor produz. Tá certo? É um setor, sabe, de pouca concorrência, né? Então, imaginem que é muita riqueza produzida, tá certo? Então, aqui no caso, por exemplo, da Argentina, 60% do valor total de suas exportações é constituído por produtos agropecuários, né? Muita riqueza produzida em um ano, tá certo? Soja corresponde é o terceiro produto mundial, né? No caso a Argentina seria o terceiro maior produtor mundial de soja, depois apenas dos Estados Unidos e do Brasil. Produtos derivados da soja é o maior exportador mundial. Milho é o sétimo maior produtor mundial e o terceiro maior exportador. Trigo é o quinto maior exportador mundial.
cana-de-açúcar, girassol, óleo comestível, carne, além de outros. Quer dizer, então a Argentina é uma grande potência agropecuária, né? Resta saber, essa que é a pergunta de $1 milhão que muitos economistas não gostam de responder. Veja bem, eu estou comentando isso com meus alunos de 8º ano. Que país é plenamente desenvolvido, se concentrando tanto assim na exportação de produto primário, né? Enquanto os japoneses vendem para a gente Toyota, satélite, avião, enfim, microcomputadores, chips, tudo isso, nós estamos vendendo o quê? Nós estamos vendendo soja, porco, laranja, né? Então vejam bem, esse é um ponto importante. Embora sejamos, tanto Argentina, Brasil, México, sejamos países que são grandes produtores de matéria-prima, né, grandes produtores, exportadores agropecuários, né, em termos geopolíticos nós não temos força nenhuma. Né? Nós não temos força nenhuma. O que nós temos em termos tecnológicos, né? No caso brasileiro? Nós temos a Embraer e a Petrobras ainda. Tá certo? A Embraer há pouco tempo foi vendida, mas aí desfizeram o negócio e a Petrobras está em vias de ser, né, privatizada também, ser vendida. Está sendo fatiada para ser vendida. Então, assim, a pergunta que cabe fazer para os estudantes, para a sociedade brasileira é qual país se desenvolveu vendendo tudo que há de melhor, né, dentro do seu território em termos tecnológicos e apostando tanto assim na exportação agropecuária, né, carne de boi, carne de frango, né, carne de porco, laranja. Isso não existe, tá certo? É óbvio que vender mercadorias assim de baixo valor agregado, ou seja, produtos baratos, a questão é essa, são produtos baratos. A gente vende produtos baratos e compra computadores, satélite, Toyota, né? Enfim, Ford, tudo isso. A gente compra mercadorias de alto valor agregado e vende mercadorias de baixo valor agregado. É óbvio que a balança não fecha, tá certo? Sem contar que digamos assim, a influência que a gente exerce no mundo, a força que a gente tem para negociar com outros países, fica cada vez mais prejudicada, né? Porque quem é que depende de carne de porco brasileira? Ninguém. Qualquer país produz carne de porco, qualquer país pode produzir laranja, né? Isso não é, né, um fator de grande persuasão, né, na relação com outros países. Isso não existe. Tá certo? Pois bem, então dando continuidade aqui. Então eu estava falando que a Argentina é uma grande, né, produtora e exportadora, né, de produtos agropecuários. A região pampeana, né, a região dos Pampas, né, o Pampa úmido, compreende grande área de terras extremamente férteis, com formato semelhante a um leque, tendo Buenos Aires na base e abrangendo as cidades de Santa Fé, Rosário e Bahia Blanca. É grande a produção de trigo, soja e milho, assim como a criação de bovinos e ovinos na região. O relevo plano ou pouco ondulado permite a mecanização da agricultura e dos campos. São excelentes para a pecuária, né, esse espaço, os campos, né, o Pampas. Cerca de 50% dos produtos agrícolas argentinos são oriundos dessa região, certo? Então aqui nós teríamos os Pampas, certo? Uma espécie de leque aqui, ó. A grande região extrapampiana, né, afastando-se da região pampiana em direção ao norte, né, oeste e sul, a umidade diminui, o que exerce influência sobre os tipos de cultura praticados na região. Assim, surgem culturas regionais, como do algodão, no Chaco, região situada ao norte, próxima da cidade de Corrientes, onde também se faz extração vegetal do quebracho e da erva mate, e a cultura da cana-de-açúcar, em Salta e Tucumã, além da cultura das frutas, vinhas e oliveiras no entorno das cidades de Mendoza e San Juan, cuja parte da produção de vinho é exportada para vários países. A Patagônia, que é vasta região do sul, formada por planaltos e planícies de clima muito frio e semiárido, e por vegetação de estepes,
possui baixa ocupação humana. Ela se destaca na criação extensiva de ovinos, cuja produção de lã é largamente exportada. A Patagônia também é lugar de férias de granfinos brasileiros, né? É um lugar muito frio da Argentina. Então, muitas pessoas que querem, passear em algum lugar frio na América do Sul, por aqui próximo de nós, né, no Brasil, procura essa região argentina, tá certo? Então, o fluxo turístico para lá, pelo menos de brasileiros, é considerável. Bom, circuito da carne e da soja nos pampas argentinos e no Brasil. Na Argentina, as maiores concentrações de plantio de soja, de criação de gado, bovino e ovino na Argentina se encontram na região dos pampas. Nela concentra-se cerca de 66% da população da Argentina, como vimos anteriormente, o que representa a maior parte do seu mercado consumidor interno. Nos pampas, localizam-se dois importantes portos de Buenos Aires, no Rio da Prata, e o porto fluvial da cidade de Rosário, no Rio Paraná, que tem acesso ao Oceano Atlântico pelo Rio da Prata. Tá certo? No Brasil, a soja e a carne na região do Centro-Oeste, né? Perdão, desculpa aqui, eu li mal. No Brasil, a soja e a carne na região Centro-Oeste. O Brasil foi o segundo maior produtor de soja no mundo em 2017, atrás apenas dos Estados Unidos. Salvo engano, o maior produtor de soja do planeta, gente, é brasileiro, tá certo? Pelo menos até pouco tempo atrás era um político brasileiro chamado Blairo Maggi, tá certo? Se não me engano, ele é um dos donos dessa empresa chamada Maggi, dos caldos Maggi, sabe? Aquilo ali é um produto derivado de soja. Ele é um dos maiores produtores de soja do planeta, com certeza. Se não o maior, pelo menos até pouco tempo atrás, ele era o maior produtor de soja do planeta, tá? A produção de soja no mundo em 2017 foi de 337 milhões de toneladas, sendo que os Estados Unidos produziram 120 milhões de toneladas desse total, e o Brasil 116, quase 117 milhões de toneladas. O Mato Grosso foi o maior estado produtor de soja brasileiro, aqui ó, importante. Foi o maior produtor de soja brasileiro, e o Paraná o segundo. Só o Mato Grosso produziu em 2017 32 milhões de toneladas de soja. Também em 2017 o Brasil possuía o maior rebanho de gado bovino e foi o maior exportador dessa carne. A região Centro-Oeste é a que responde pela maior produção de soja e é a que possui maior rebanho de gado bovino. Tá certo? Aqui nós temos um gráfico que demonstra a participação da produção de soja por grandes regiões. Tá certo? O Centro-Oeste tem a maior participação de soja. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem isso com maior facilidade. Centro-Oeste, 65,96. Tá certo? Vermelho Centro-Oeste, tá, gente? Desculpa. Então, vermelho Centro-Oeste aqui, ó. Tá certo? Isso aqui com o passar dos anos. Aqui é a reta de anos. 2013, 14, 15, 16, 17. Então, o Centro-Oeste em 2013 respondeu por 65,96% da produção de soja, né, do Brasil. Em 2014, 66. 15, 58. Né, em 2016, 60. Em 2017, 65. Tá certo? E aqui você vai ter a variação de produção de soja por região. Tá, ó, em rosinha. Você tem o Nordeste, amarelo, Norte e assim sucessivamente. Tá certo? A região Centro-Oeste é a que responde pela maior produção de soja e é a que possui maior rebanho de gado bovino, já falei isso. Os produtores de soja e carne no Centro-Oeste estão a longas distâncias dos portos de exportação do Brasil. E isso aqui é importante. Para se ter ideia, a distância dos municípios de Sinop e Sorriso, no estado do Mato Grosso, que são grandes produtores de soja, até o Porto de Santos, que é uma grande porta de entrada e saída de mercadorias do Brasil, né, é mais de 2.000 quilômetros. Quer dizer, é uma grande distância que o produtor tem que percorrer do local onde é produzida a soja ao local onde a soja é de fato enviada para outros países, né, sobretudo China, nosso maior parceiro comercial.
Então, a gente depende muito, por exemplo, das rodovias, né? Porque o Brasil, já há algumas décadas, desfez, né? Deixou de destruir a sua malha ferroviária, que é um modal, né, de transportes, é um meio de transporte muito mais barato, né, de manter, né, o frete é muito mais barato, etc. E no caso, já há algumas décadas a gente resolveu apostar para atender interesses de indústrias automobilísticas que vinham de fora e estavam se instalando no Brasil, né, a partir de Juscelino Kubitschek. Essas indústrias exigiram que nós abríssemos mão, né, do modal de transporte ferroviário, porque essas empresas estavam se instalando aqui e queriam um mercado. São empresas automobilísticas que vendiam caminhões, e, portanto, queriam mercado. E não queriam a concorrência do Estado com os trens. Tá certo? Então, nós resolvemos abrir mão desse tipo de modal, né, desse tipo de meio de transporte. Né? Fora isso, o modal hidroviário, né, nem sempre é viável, né, por causa das elevações, das sinuosidades do relevo. Né? Então, nem sempre é possível. Quando é possível, se houver condições, claro que os produtores rurais se utilizam desse meio de transporte, mas nem sempre é possível. Então você pega um município como Sinop, como eu falei aqui, ou Sorriso, que são dois grandes produtores de soja, eles têm que percorrer um grande percurso, né, para escoar a sua produção de soja, por meio de inúmeras carretas. Né? E que, obviamente, acabam passando o custo desse processo, né, de transporte, né, para a mercadoria. Né? Como é um meio de transporte mais caro, né, porque varia o preço do combustível, e agora o preço do combustível sempre cada vez mais alto, né? Nós somos fortemente dependentes, né, do preço do dólar. Né? Se o dólar estiver muito alto, como o nosso combustível varia conforme o dólar e conforme o preço de mercado, então nosso combustível está sempre variando, e o diesel não é diferente. Então o diesel encarecendo encarece o frete, encarecendo o frete encarece, né, a própria mercadoria. Né? O produtor é obrigado a vender mercadoria mais cara, tá certo? Então vejam que o preço do combustível, né, e o próprio custo desse modal de transporte acaba influenciando o preço da mercadoria, tá certo? Isso vai reverberar em todo o mercado. Né? Isso vai reverberar, inclusive, no mercado estrangeiro, porque às vezes o produtor rural brasileiro de soja, ele quer competir lá fora, mas como ele tem uma série de custos aqui muito altos, que muitas das vezes o produtor rural americano não tem, ele acaba saindo em desvantagem. Né? Não por acaso esses produtores rurais, eles tentam negociar com o governo para que o governo garanta melhores condições de infraestrutura para que ele possa escoar com mais facilidade e mais barato, né, a sua produção, e assim poder concorrer com o produtor externo. Tá certo? Bom, aqui nós temos alguns gráficos. Ó, um gráfico, a figura de 22, a região centro-oeste, produção de soja por unidade da federação. Então, ó, Mato Grosso é o maior produtor da região centro-oeste. Nós temos o Mato Grosso do Sul, nós temos Goiás, Distrito Federal nem aparece, 0,48% produção de soja, tá certo? Figura 23, saiu aqui fora da página. Ó. Brasil, rebanho bovino por grandes regiões. Então, o maior rebanho de gado no Brasil está no centro-oeste, 34,3%, seguido da região norte com 21,4% e depois da região sudeste com 18%, tá certo? E assim sucessivamente. Aqui na figura 24, Brasil, escoamento da produção de soja e milho da região centro-oeste. Vejam que o processo trabalhoso de escoamento da produção. Vejam que o Brasil é um país muito extenso e não necessariamente com uma grande infraestrutura, né? Então, às vezes, né, ou na verdade sempre, esse produtor rural acaba tendo que repassar o preço desse escoamento, né,
para a mercadoria. E ele perde competitividade exatamente por isso, porque ele tem que repassar o preço, ele acaba encarecendo o produto para não ficar no prejuízo, e aí concorre com um americano, um produtor americano que tem a seu dispor uma infraestrutura muito mais barata, né? Que, ou melhor, permite ele competir no mercado com preços muito mais baixos, certo? Bom, enfim, vamos dar continuidade aqui. Ó. América Latina, exploração mineral. Data do período colonial, o início da exploração dos recursos naturais da América Latina pelos colonizadores europeus. O solo, a água, os recursos minerais, a vegetação original, etc. Tudo isso foi alvo da ganância dessas potências coloniais, né, dos séculos XVII, do século XVIII, XVII, XVI, tá certo? Posteriormente, com as revoluções industriais e a expansão das indústrias, a procura por territórios que pudessem oferecer matérias-primas vegetais e minerais se ampliou. E aí a gente já está entrando no período imperialista. A África e a Ásia, e também a América Latina, tornaram-se territórios ou espaços de investimento de capitais não somente nacionais, mas sobretudo de transnacionais em busca de matérias-primas, principalmente de origem mineral. Então vamos grifar isso aqui. Isso aqui já é o período já industrial, quando o mundo começa a se industrializar. É o período, né, imperialista do capitalismo. Tá certo? É uma etapa do capitalismo, o período imperialista, quando as grandes potências internacionais, né, começam a se industrializar, né? Os bancos são uma grande, digamos assim, um grande vetor para esse processo também, porque eles vão financiar esses grandes empreendimentos industriais que estão surgindo nos países desenvolvidos, né? Os Estados nacionais vão atuar na defesa, né, desses grupos que estão surgindo, desses grupos industriais, e aí vão também buscar novos mercados, né, mercados para consumir essas mercadorias que estão sendo produzidas no interior do seu território. Também vão garantir territórios, né, para que essas empresas possam acessar os seus recursos naturais, a sua mão de obra, né? Esse é o período, portanto, imperialista, né? Então, muitas vezes esses estados, para garantir, né, esse crescimento industrial, para alimentar esse processo de industrialização, eles têm que competir com outras potências que também estão no mesmo estágio. Então eles têm que investir, por exemplo, nas suas forças armadas, né? Porque eles vão ter que disputar territórios. Eles vão ter que repartir, por exemplo, a África, a Ásia, né? É óbvio que eu não estou aqui fazendo uma discussão moral. Obviamente que é imoral o que eles fizeram, certo? Estou só sendo bem objetivo. Então, o que foi o período imperialista? Foi esse período de forte industrialização dos países europeus e dos Estados Unidos e também do Japão, lá na Ásia, e que, para garantir esse processo de industrialização, né, para alimentar as suas indústrias, os seus campeões nacionais, eles tomaram territórios, né, para acessar novos mercados, para ter acesso à mão de obra barata, para ter acesso a matéria-prima barata também, tá certo? Para ser utilizada na transformação dessas indústrias, né, nos processos industriais. Então, ó, em tempos recentes, o crescimento econômico de vários países, os emergentes, como a China, principalmente, tem exigido maior consumo de minerais que são usados na construção civil e na fabricação de produtos industrializados. Aqui já estamos falando já do final do século XX, início do século XXI. É quando a China já desponta como a nova potência industrial tecnológica do mundo, tá certo? Para o espanto, por exemplo, dos Estados Unidos. Em consequência, houve aumento considerável da procura do mercado internacional por commodities minerais, como bauxita, cobre, ouro, nióbio, ferro, níquel, zinco, petróleo, etc. Vejam, então se lá no início as potências imperialistas tomaram à força territórios para garantir o acesso à matéria-prima, a minerais, por exemplo, agora, mais recentemente, final do século XX, início do século XXI,
a China é que vai, digamos assim, não assumir como uma nova potência imperialista, porque a China não toma força nenhum território. Ela tenta muito mais estabelecer relações comerciais, porque está de olho nos recursos minerais dos países, enfim, ricos em recursos naturais, mas ela tenta estabelecer relações muito mais na diplomacia, né? Então ela exerce influência muito mais na diplomacia mesmo, porque a China é um grande mercado consumidor de matéria-prima, né? Afinal de contas, a China está se industrializando, está se modernizando, tá certo? E a ponto inclusive de ameaçar os Estados Unidos. Por exemplo, com 5G, na geração de energia também, a China está investindo muito na produção de energia barata e limpa, tá certo? Né? Enfim, ela tem uma série de pesquisas em desenvolvimento que espantam, né, e ameaçam a hegemonia norte-americana em termos tecnológicos. Então, mas para alimentar todo esse processo, a China ela vai buscar matéria-prima, né, ela vai buscar commodity, né, essa mercadoria de baixo valor agregado, no mundo inteiro, né, na África, na América Latina, né, enfim, na Ásia, né, muito mais na diplomacia do que propriamente por força das armas, como foi no passado, no período imperialista, tá certo? Nesse contexto atual, né, de grande consumo de commodities por parte da China, por possuir abundantes recursos naturais estratégicos, água, biodiversidade em geral, energia de origem fóssil, petróleo, gás natural e minerais, a América Latina tem atraído capitais internacionais, por exemplo, capitais chineses, como é o caso das transnacionais da mineração, tá certo? Não por acaso o Brasil tem tentado abrir o mercado, né, e tirar o monopólio da extração, né, do petróleo por parte da Petrobras, o que é problemático demais, porque eu não vejo nenhum outro país fazer isso, mas tudo bem. O fato é que o Brasil tenta atrair outras potências, né, que investem na exploração do petróleo, né, quebrando o monopólio da Petrobras na extração do petróleo aqui, tá certo? Então esse é um sintoma disso que o nosso material está dizendo. Atualmente, né, com o boom das commodities, né, com a força que as commodities têm, né, ou pelo menos a importância que elas têm para alimentar esse processo industrial de algumas potências, por exemplo a China, esses países acabam surfando nessa onda, né, esses países ricos em produtos minerais. Modelo de exploração mineral. As corporações transnacionais e seus sócios nacionais no setor de mineração têm por base o modelo de extrativismo mineral exportador, ou seja, explorar ou extrair minérios e beneficiá-los ou não para exportar. São grandes empresas de mineração que atuam em todo o mundo e que estão apenas em busca de lucros, sendo que algumas delas nem sempre obedecem à legislação ambiental do país onde se instalam, ou se instalam justamente naqueles países onde ela é menos exigente. Né? Lembra que eu falei que as empresas elas estão sempre em busca de vantagens locacionais, né? Onde há menos regulação ambiental, onde há menos regulação trabalhista também, né? Onde o mercado é mais desregulado, tá certo? Porque aí ela consegue oferir margem de lucro mais alta, tá certo? Os impactos ambientais são esperados em contextos como esse. As empresas, como não são obrigadas a responder leis ambientais rígidas, elas acabam, obviamente, se valendo disso para esgotar todos os recursos naturais a qualquer custo, né? Independente do impacto que isso venha a causar. Então, especialistas em meio ambiente consideram que o modelo de extrativismo mineral e exportador é insustentável ecologicamente, pois, além de causar esgotamento de minérios, agride de modo acentuado o meio natural, causando impactos ambientais, como também impactos sociais nas comunidades que vivem no entorno da exploração mineral, né? Os impactos sociais e conflitos. Segundo a organização não governamental Observatório de Conflitos da Mineração na América Latina, só em 2014 foram registrados 211 conflitos envolvendo populações ou comunidades e empresas mineradoras na América Latina, né? Provavelmente porque essas empresas
mineradoras ameaçam a existência de comunidades tradicionais, comunidades que já estavam estabelecidas nesses territórios, que agora são territórios visados por causa, né, dessas matérias-primas, desses minerais, né, que são lucrativos, né, e aí, bom, dada a ameaça que esses grupos, né, esses povos mais antigos nesses espaços, dadas essas ameaças que eles sofrem, eles buscam reivindicar os seus direitos, né, daí surgem os conflitos. Então, continuando a leitura. Os impactos socioambientais provocados pela mineração são enormes. Vão desde a desapropriação, vamos grifar isso aqui, vão desde a desapropriação de terras, de comunidades tradicionais, como é o caso dos indígenas, as doenças causadas pela poluição ambiental e, sobretudo, pelo comprometimento da qualidade da água em razão do seu alto consumo pela atividade mineradora e pela redução dos mananciais. Tá certo? Em 2015, por exemplo, na mina de ouro e prata de Valadeiro, na província argentina de San Juan, no noroeste daquele país, né, da Argentina, explorado por uma transnacional canadense, ocorreu um derramamento de milhões de litros de uma solução com cianureto e metais pesados no rio de Postreiros, que, além dele, contaminou mais 4 outros rios. O abastecimento de água para a população foi comprometido, houve protestos e essa empresa foi obrigada a investir em tecnologias de monitoramento para evitar vazamentos. Esse é apenas um exemplo, dentre outras dezenas ou centenas que ocorrem na América Latina. Tá certo? Então está aqui um exemplo de conflito oriundo dessa lógica de exploração a qualquer custo, né, independente, custe a vida de quem custar. Tá certo? Gente, então fica aqui gravada e disponibilizarei daqui a pouco essa aula, tá certo? Assim que der, se vocês também assim desejarem, posso tentar gravar uma aulinha para vocês relativa à semana passada, tá bom? E me coloco à disposição de vocês para ajudá-los aí com essa atividade avaliativa, tá bom? Um abração para vocês, um beijão e nos encontramos daqui a pouco e fico à disposição de vocês até 9h30. Tchau!